Vamos deixar tudo na água. Já fiz uma seleçãozinha. Boa tarde, meus amores. Mais uma live sobre flores, com bastante novidades, com bastante conhecimentos, né, para compartilhar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos, sabadão, uma ótima oportunidade para a gente florir os nossos dias, florir a nossa semana, né? Começar a semana aí, de repente, toda florida, quem sabe? Por que não, não é, gente? E é isso, vim trazer aqui algumas ideias e falar um pouquinho para vocês sobre esse tema, que é alguma que escuto muito, que muitas vezes as pessoas falam para mim, até algumas das objeções que fazem com que as pessoas não criem seus próprios arranjos, que é a questão, eu não sei fazer o arranjo porque eu não sei fazer elegante, não é? E aí, pensando nisso, eu trouxe para cá qual seria esse limite, né, entre os arranjos elegantes e os arranjos mais grosseiros, não é? O que fazem os arranjos se tornarem, talvez, mais grosseiros, ao ponto das pessoas às vezes falar não tenho jeito, não mando bem, ou até elogiar quando eu tô montando aqui os meus arranjos e falar, mas o seu fica assim, fica elegante e combina com tudo, não é mesmo? Então eu trago aqui para vocês o tema de hoje, o limite entre os arranjos elegantes e os arranjos grosseiros. Sejam todos muito bem-vindos nesse sábado gostoso. Hoje eu tô aqui com a minha família, inclusive. A gente vai almoçar daqui um pouco, então eu venho compartilhar tudo isso com vocês e depois nós vamos sair para almoçar. E aí eu já quero deixar essa dicasinha bacana para que vocês deixem a casa de vocês florida ou guardem isso daí, deixa anexado aí, vou deixar tudo salvo, gente, para que vocês sempre que puderem dar uma olhada e se inspirar, né? E tudo isso que eu venho trazendo para vocês nada mais é do que uma junção de tudo que eu venho aprendendo, de todas as minhas experiências, literalmente na prática, né? Como eu sempre falo aqui, eu gosto de produzir elementos, arranjos que de alguma maneira eles sejam práticos e que principalmente durem, né? Que tenham durabilidade. Então, quando eu trago um arranjo com alguma determinada espécie, vocês podem ter certeza que essa espécie eu estou apostando nela, porque de alguma maneira ela vai ter um tempo de vida muito maior na sua casa, tá? E quando tem aquelas que é muito legal, que ela é muito diferente, como o caso das rosas, ou às vezes eu trago flores que são mais delicadas, eu sempre conto por que eu estou usando isso, por que naquele momento, para essa ocasião, eu estou usando essa espécie, porque de alguma maneira eu tenho um propósito para isso, não é mesmo? Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar mais uma live nesse sábado. Muito obrigada, viu, Pamela? Uma honra escutar isso aqui de vocês. E é através desses estímulos, desse retorno, né, que faz com que eu cada vez mais me sinta à vontade e tenho esse interesse de estar aqui compartilhando tudo isso. Como alguns poucos sabem, né, eu comecei como um hobby tudo isso. E à medida que eu fui desenvolvendo as minhas habilidades, à medida que eu fui conhecendo e introduzindo nesse universo, eu fui descobrindo, né, uma profissão. E cá estou com a minha empresa, né, desenvolvendo vários projetos. E a questão, esse momento de estar aqui compartilhando, de ensinar as pessoas, foi aflorando à medida que a gente foi tendo exatamente isso, esse retorno, essa admiração, né? Isso é muito importante para a gente continuar, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, vamos começar a nossa live, porque vocês sabem, né, gente? Aqui eu vou ensinar a montar arranjos de flores naturais, que duram o mês todo e te proporcionam um hobby relaxante. E ainda, para quem tiver interesse, tem uma renda extra, não é? Seja como um hobby nas suas decorações de mesa, seja você profissional que queira conhecer um outro lado, um novo método, que te auxilie nos seus trabalhos florais e até quem queira, né, iniciar nesse universo de flores. Então, eu sou a Muriel Ferrer, eu sou arquiteta, design de flores e trago aqui tudo que eu aplico diariamente na minha empresa, né, e nas redes sociais. O tema de hoje, gente, é o limite entre os arranjos elegantes e os arranjos grosseiros. Aí a gente pensa assim, né? Hoje, quando a gente fala assim de arranjos grosseiros, eu escuto muito sobre isso. Eu quero ter um arranjo elegante. Não gosto de arranjos de floriculturas, vamos se dizer, né? Ou também, quem sabe, assim, eu quero um arranjo mais moderno. Eu escuto muito essas palavras, gente, que não gosta de arranjos de floricultura, não quer arranjos
que quer arranjos modernos, mas tem alguma coisa, de alguma maneira, alguns arranjos mais elegantes, né? Mas na verdade, o que a gente entende sobre arranjos elegantes? O que para você faz com que você imagine que um arranjo ele se torne diferente daqueles de floricultura, como a gente às vezes escuta falar por aí? Talvez seja pelas espécies, talvez seja pelo formato com que aquele arranjo grosseiro, ou talvez, né, de um modo geral ele está, ou talvez seja pelas cores, ou você pode imaginar que seja a harmonia de tudo isso, o conjunto de tudo isso. Será que é isso? E aí eu falo pra você, com certeza. Com certeza, gente, com toda a certeza, essa combinação, não é? Esse conjunto de características fazem com que a gente pense que esse arranjo, ele não é elegante, ele não é moderno, ou de alguma maneira ele não ficou harmônico, não é? E da mesma maneira que esses conjuntos de elementos que eu citei agora, eles precisam estar em harmonia, essas características para esses arranjos grosseiros, né? Os chamados arranjos mais cafona, né? Quem nunca ouviu falar nessa palavra cafona, brega, sei lá, como que é aí na sua região, mas a gente escuta. A verdade é que a gente tem, quando as pessoas vêm me falar, ai, que eu gostei do seu arranjo, ai, porque aquele arranjo que você postou ontem foi muito bacana, muito chique, muito elegante, eu gostaria de produzir arranjos dessa maneira, ou que na minha região não tem assim, ou na floricultura que eu fui eu não vejo dessa maneira. Eu escuto muito isso. E aí, por isso que eu trago isso pra vocês, né? O que faz, de fato, vocês imaginarem que um arranjo ele é elegante ou não? E aí eu pontuo exatamente todas essas características, cores, espécies, a maneira com que eles estão. Porque, de alguma maneira, eu posso citar aqui pra vocês. Normalmente, esses arranjos que a gente não tem uma harmonia, que a gente acha que não tá tão harmonioso, ou que de alguma maneira ele tá um pouco ultrapassado, eles possuem praticamente as mesmas características, né? Normalmente, eles são bem compactos, redondos, bem simétricos, não é mesmo? Acho até que, às vezes, chama mais a atenção, às vezes, pelo contraste das cores. Muitas vezes a gente vê um vermelho muito estatelado ali, um ponto junto com um ponto branco, não é? Por quê? Ou até mesmo uma espécie, às vezes a espécie ela chama mais atenção do que tudo ali naquele arranjo. É uma espécie muito grande, de repente tem uma flor muito aberta, muito grande. Enfim, tudo isso, gente, é uma mistura de combinações que fazem com que esses arranjos se tornem grosseiros. Ou para quem seja mais aberto aí, brega ou cafona, talvez. Ou um pouco mais sutil, ache que não fique harmônico na nossa casa, não é? Então, por isso que eu falo que é muito importante a gente saber e ter um mínimo de noção dessas combinações. Porque você ter noção de cores e estilos, assim, mais ou menos, do que combina, é tão importante como você entender até das espécies. Então, existem vários elementos que eu citei aí, né? A cor, as espécies, até o contraste dessa cor, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? A gente precisa tomar cuidado. Então, neste momento, eu sempre afloro aqui o meu lado minimalista, né? Mas eu não conheço o nome de espécies, eu não sei. Mas se você olha um arranjo mais grosseiro, você bate o olho, você consegue identificar vários defeitos só num olhar. Quando você vê um arranjo que você não gosta, que de alguma maneira você considera aquilo deselegante, você consegue falar, não, aquela cor tá muito gritante, talvez aquela flor ela não tá bacana, ela tá meio grosseira, né? Então é isso. Se a gente começar a pensar que tanto a espécie como a cor, ela faz uma importância, ela tem uma relevância naquela contexto, naquele arranjo, a gente começa a pensar que a gente precisa ter um mínimo de noção. Aí eu vou falar aqui, eu afloro o meu momento minimalista, né? Eu costumo dizer assim que menos é mais, vocês sabem, eu sempre falo aqui. Então, se você acha... Então, assim, a maneira mais fácil da gente não errar é a gente tentar equilibrar. Se você tem um vaso extremamente trabalhado, colorido, eu acho que as flores em cima precisam ser um pouco mais homogêneas. De repente, uma espécie, uma composição um pouco mais sutil, para quem talvez tenha medo de ousar, não é? Agora, se você está com uma composição extremamente colorida, busca um vaso, de repente, mais neutro, uma coisa mais lisa, sem muitos trabalhos, entendeu? Até tem aqueles vasos que são de cristais mesmo, que a gente tem na nossa casa, mas ele é todo trabalhado. Muitas vezes até aquilo ali pode confundir.
até aquele tipo de vaso pode deixar as nossas composições um pouco desconexas, sabe? Então, assim, às vezes a gente deposita toda a responsabilidade na questão, o arranjo tá feio. Mas a gente precisa entender também esse contexto, sabe? A questão da flor, a questão do tamanho dela, o contraste que está tendo entre essas flores. Às vezes é um vermelho ao lado de um branco, sabe? Duas cores vibrantes, não passa por uma coisa, uma paleta, não tem um degradê. Aí você vai me falar, mas por onde começar, né? Porque, tipo, às vezes a pessoa não tem noção de cor. Aí eu gosto de fazer essa analogia no mundo da moda, né? Abre o seu armário. Quando você abre o seu armário, às vezes você quer sair um pouco mais colorida, mas talvez você não tenha tanta segurança nisso, você está insegura disso. Aí você faz o quê? Investe no seu pretinho básico, ou numa cor que você se sente mais à vontade e tudo mais. Por que não a gente tentar levar essa mesma tocada para os nossos arranjos? Afinal, arranjos com flores, nada mais, nada menos, está extremamente alinhado com as decorações das nossas casas, não é? Então a gente usa um arranjo floral para quê? De alguma maneira, lógico que a gente precisa ter o bem-estar que elas proporcionam, a gente precisa ter o ato da montagem dos arranjos, que eu sempre falo aqui para vocês que isso é extremamente transformador, mas no final, o que elas fazem? Elas decoram, não é? E aí quando eu falo de decoração, né? Aí que eu lembro de todos esses elementos que eu falei, das cores, das texturas, isso é muito importante de levar em consideração. Alguma coisa? Se vocês levarem em consideração, se a gente começar a pensar se a gente fosse pensar na decoração, de um modo geral, os objetos e suas texturas, como a prata, o acrílico, a prata, a palha, né? Elas te remetem a quais tipos de ambientes? Se você começar a imaginar que as flores elas também podem ser assim, você também vai começar a vê-las como os objetos decorativos. Então pensa bem, muitas vezes a gente tem um item decorativo na prateleira de uma loja que a textura dela é de prata, certo? A gente sabe que prata é um elemento, é um material um pouco mais fino, mais sofisticado, não é? Então, a gente já começa a linkar os seus ambientes. Uma prata, ela fica muito bem colocada, muito bem ambientada num ambiente mais fino, um ambiente talvez mais sofisticado. Embora hoje a decoração nos permite fazer várias brincadeiras, colocar o rústico com algo fino, mas se a gente tentar levar para essa questão linkar, né, essa textura desse material com ambientes que ficaria mais apropriado, a gente já começa a ser mais assertivo. Se a gente pega uma cesta de palha, né, e a gente imagina que essa cesta de palha ela ficaria muito mais harmônica de repente numa varanda externa, numa chácara, ao invés, por exemplo, de estar numa mesa debaixo de um lustre de cristal. Não que não possa acontecer, gente. Eu sou uma defensora nata da mistura, da criação e das possibilidades. Mas se a gente conseguir fazer esses links da questão dos objetos com os seus ambientes mais propícios, a gente começa a ser mais assertivos. E aí, por que não a gente fazer as mesmas coisas com as flores? Aí eu vou dar outro exemplo. A gente pega uma flor, aqueles maços de flores do campo, como o próprio nome diz, flores do campo, né? São flores mais rústicas, né, vamos dizer, são flores mais simples, que tragam e remetem o quê? A simplicidade do campo, simplicidade da roça, trazem todo aquele contexto de ar livre, não é? E aí a gente pega aquelas flores que tem toda uma história, porque ela vem de um ambiente mais campo, né? E a gente coloca ela de repente dentro de um vaso de murano, que é um vidro trabalhado de alta performance, e que tem todo o seu valor e o seu brilho, assim como cristal. Não que não combine, mas de alguma maneira aquele murano ele tem um nível de sofisticação que talvez não equilibra com aquelas flores do campo. Não que as flores do campo não sejam belas, elas são maravilhosas, desde que a gente consiga colocá-las nos ambientes certos, nos objetos certos. E é aqui que a gente entende a questão da elegância, dos cafonas ou dos arranjos grosseiros.
Se você pega uma peça toda de murano maravilhosa, ela fica inconsistente com as flores do campo, por exemplo. De repente, da forma com que você possa usar, você pode não gostar. E não é que a flor é a culpada ou o vaso é o culpado. Talvez é a questão da própria combinação mesmo, sabe? Então, assim, para quem está começando, eu sempre digo, tentar imaginar aonde que essa flor, tentar pegar essa flor que você está escolhendo, por exemplo, e imaginar onde que esse ambiente ela estaria. Se você achar que é condizente, provavelmente no final da sua composição você vai imaginar que você vai ter um visual mais assertivo, não é nem assertivo, você vai gostar mais. A chance de você acertar é muito maior. Então veja bem, você tem um vaso de murano, onde você vai vai colocar numa sala super requintada. E você coloca uma folhagem, uma flor de orquídea. Com certeza você vai sentir que o seu arranjo vai ter um brilho maior, vai ter um requinte maior, ele vai estar elegante, porque a flor, ela tá no mesmo nível até do ambiente ou até da própria peça, não é? Quando eu falo peça, gente, é vaso. Então, assim, a gente começar a imaginar as flores e os seus graus de beleza, os seus graus, talvez, eu não falo nem valor, tá? Porque às vezes a gente compra flores nobres, com preços bons, mas vamos falar de nobreza, né? A flor do campo, ela é uma flor mais simples e uma orquídea, ela é considerada uma flor nobre. Então, se a gente começar a imaginar, assim como lá nos objetos da decoração, que as nossas flores, ela também tem um grau, né, de requinte, a gente consegue ser mais assertivos. Não é? A gente começa a não ter aquele olhar de tipo, nossa, esse arranjo tá grosseiro. Porque muitas vezes é isso, não é o problema da flor. Talvez é a questão de quem fez, não saber para onde que vai colocar, aonde que vai estar composto toda aquela composição, não é mesmo? Então, pensando assim, a gente percebe que se a gente tiver essa sensibilidade, esse treino de olhar, porque isso nada mais é que é o treino do olhar, a gente percebe que não tem nada a ver com a quantidade. Tem nada a ver com a quantidade de flor que eu vou colocar aqui dentro. Não tem nada a ver com o valor do que eu vou pôr aqui dentro. Porque eu posso fazer um arranjo de flores do campo maravilhoso numa peça de palha, por exemplo, ou de vime. Elas estão conversando entre si, elas têm tudo a ver, não é? E eu vou gastar super pouco, porque a flor do campo ela tem um custo-benefício bom. E eu vou estar harmônica e vou estar elegante, mesmo trabalhando com flores um pouco mais simples. Não é? Então não tem nada a ver com a quantidade, não tem nada a ver com valores, tem a ver com treinar o olhar e entender essa questão e trabalhar as flores como itens decorativos. Ou é uma dica, é um pulo do gato que eu falo, que da maneira mais fácil da gente conseguir acertar e conseguir criar arranjos de fato muito mais elegantes, né? Muito mais modernos, vamos dizer. E aí, eu resolvi trazer um arranjo simples para ser feito aqui, porque como eu falo, né, eu adoro ativar o meu modo minimalista nas minhas composições, porque eu acho que nem sempre o excesso, a quantidade e preço necessariamente vão fazer sucesso nos seus arranjos. Claro que para toda ocasião, né, precisa ser avaliado, mas aí eu resolvi trazer num cilindro simples de vidro, ele tem uma alturinha considerável aqui, eu acho que uns 20 centímetros, talvez, no máximo uns 20 centímetros. E aí eu vou fazer uma composição simples, fácil, que eu considero elegante para um ambiente qualquer, seja ele um ambiente que você tem aí na sua casa que é mais moderno, descolado, às vezes você tem um apartamento pequeno, então ele não vai ser nada muito grande. Às vezes você mora numa chácara, né, ou tem uma varanda na sua casa e você quer um arranjo mais descolado. Então eu acho que é um tipo de arranjo que é muito versátil, que a gente pode usar de várias maneiras, né? Mas antes de começar ele, eu quero dar um recadinho pra você que me segue, pra você que gosta de flores. Eu criei a minha oficina de arranjos florais, um evento totalmente online, totalmente gratuito, pra você aprender tudo isso e muito mais, mesmo que você não saiba de nada. A oficina online acontecerá no dia 27 de junho, às 21 horas, horário de Brasília. Então, gente, se inscrevam. Precisa ser feita essa inscrição através do link da bio ali aqui do meu perfil. Participe, porque além de aprender um hobby relaxante, você também aprenderá a possibilidade de ter até uma renda extra.
O evento ele é fechado, então é somente para inscrito, pois será uma plataforma, a gente vai passar para uma outra plataforma, porque aqui a gente não consegue explanar tudo, falar tudo que precisa ser feito, então a gente vai precisar fazer essa inscrição para migrar para essa outra plataforma, tá bom? Então eu espero todos vocês, vai ser um prazer compartilhar mais conhecimentos, mais dicas ali, né, nesse dia tão especial, tá bom? Então, gente, eu resolvi fazer esse arranjo simples, fácil, para de repente te inspirar aí na sua tarde, no seu fim de semana, não é? Eu tô até com uma ajudante aqui, né, Isabelita, minha filhinha, ela tá aqui do lado. Vem aqui, tá aqui, dá oi, dá oi. Oi. Essa é a minha princesa e ela quer me auxiliar, ela quer me assessorar aqui na hora de pedir as minhas espécies. E aí, à medida que eu vou falando, ela vai me dando, tá bom? Então, gente, ó, eu quero trabalhar, eu gosto muito de trabalhar com flores desidratadas, então vocês vão perceber muito isso. Por que que eu trabalho com as flores desidratadas, naturais e desidratadas? Porque elas, além de trazer uma elegância, que eu acredito muito nisso, dessa mistura, não é? Ela tem uma durabilidade incrível, então é o que eu falo pra vocês, é uma maneira de eu ter flores sempre vivas na minha casa por mais de meses, não é? Porque à medida que as minhas flores vão murchando, eu vou cuidando, a gente vai tirando e a gente vai fazendo aquele reaproveitamento. No final do mês eu tô com 4, 5 vasos ali, entre flores desidratadas, entre folhagens, e aí a gente vai criando todo aquele ambiente vivo, né? Que eu sempre falo aqui pra vocês, que é transformador, não só pra quem faz, mas pra quem está ali, né? Para os nossos filhos, pra família de um modo geral. Tá bom? Então, flores desidratadas temos e eu até trouxe aqui duas opções, eu trouxe essa que tem um tomzinho mais de palha e essa aqui que é mais amareladinha, não sei qual que eu vou usar, vou deixar elas aqui stand-by, a Isabelinha vai me dar aqui, né, Isabela? Eu vou mostrar a dracena, que é essa folhagem aqui, ó, você me dá ela, por favor? Tira aí, isso. Essa aqui, gente, é a dracena. Vocês sempre vão ver elas, né? Ela, né? Porque eu gosto também, forte, fácil de encontrar. E o mais incrível dela também é que a dracena, se ela ficar muito tempo na água, quanto mais tempo na água, ela vai desenvolvendo uma raiz. Então, para quem tem jardim em casa, ó, a gente pode ter elas dentro dos nossos vasos, vai cultivando na sua casa, por isso que eu falo, é mais de meses, tá? Então, aqui a gente vai estar usando flores que funcionam pra gente ter durante meses. E aí ela vai criando uma raiz por estar dentro da água, né? E aí depois, se você tiver um cantinho na sua casa, você pode até colocar na terra que ela vai viver, ela vai brotar. Eu aqui no meu ateliê a gente já tem, tá? Eu já tô, inclusive, já fazendo algumas pequenas colheitas das minhas dracenas, tá bom? Então fica aí a dica da dracena, ela já está aqui, tá bom? Porque isso aqui, qual é a ocasião, né? Qual seria a minha ocasião? Eu sempre falo pra vocês, na oficina eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Existem 4 pilares importantes na hora de eu idealizar qualquer um dos meus arranjos. E aí, quando eu penso em qualquer arranjo, é meio que intuitivo, eu já estou falando desses pilares, já estou pensando desses pilares. E aqui, quando eu pensei em trazer esse arranjo para vocês, pensei numa peça também transparente, básica, simples, porque provavelmente ele vai ficar num canto ali da minha casa, que eu não quero que comprometa nada, mas eu quero que tenha uma vida ali diferente para começar a minha semana, né? Então, para que eu tenha flores que é bonita e forte, resistente, a gente tem que pensar de ter uma folhagem que sustente tudo isso, não é mesmo? Então a dracena é uma delas. A outra folhagem que eu gosto, por quê? Porque ela traz fluidez, é a folhagem de eucalipto. A Isabela já sabe todos os nomes das minhas escolhas. Vou tirar essa aqui, você puxa. Calma aí. Tentando tirar aí. Pode entregar pra mamãe. Ah, e aqui, ó, gente, folhagem de eucalipto, vocês vão ver muito isso. Essa pode deixar aí, tá? Essa você pode deixar aí. Aí, pode me dar agora a astromélia. Aqui, ó, também, ó, semente de legústia. Eu vou falar por que eu vou colocar ela aqui. Qual é o meu truque pra colocar essa daqui? Essa aqui é a... Qual que é o nome dela? Dracena. Astromélia. Essa é a astromélia, tá? E... agora tem essa daqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Deixa tudo aqui. As cravinhas, tá bom? Deixa aqui no cantinho pra mim. Ai, pega aí, caiu. Vamos começar.
E aí, gente, quando as pessoas falam assim, ah, mas daí a gente tá falando só de flores nobres, Muriel. Nossa, mas você acaba usando só flores nobres. Gente, vamos lá. Vocês já ouviram falar naquela frase, o caro que sai barato? O barato que sai caro? Desculpa. É mais ou menos por aí, tá? Nas flores também não vai ser diferente. As flores a gente precisa pensar ela de uma maneira estratégica também. Quando eu comecei a entrar nesse universo de flores, o que era a minha o que eu pensava de primeiro? Eu pensava no custo-benefício com certeza, porque naquele momento tratava-se só de hobby, né? Mas à medida que eu fui criando prazer naquilo, à medida que eu fui vendo os benefícios da prática das montagens dos arranjos, eu comecei a me frustrar. Por quê? Porque as flores que eu estava buscando, as flores que eu estava comprando, muitas vezes elas tinham pouca durabilidade. Então eu comprava e aí elas morriam. Mesmo eu tentando fazer todos os passo a passos lá que eu sempre ouvi falar que deveria ser feito. E aí, à medida que eu fui descobrindo isso, eu fui descobrindo outras espécies que eu comecei a ter mais sucesso com elas, levando em consideração também que eu moro numa das capitais mais quentes do Brasil, então, ou seja, é um case de sucesso. O fato dessas espécies que eu seleciono sempre aqui diariamente funcionarem aqui, se você mora num ambiente um pouco mais fresco do que aqui, que você já vai ter até mais chance de ter suas flores durarem. Então, até quem tiver e fizer o teste aí, eu quero que me conte, porque se aqui dura 10, 15 dias, com todos os meus macetes aqui, talvez aí quem mora em São Paulo, quem mora no Sul, vai ter até mais êxito e durabilidade com as suas flores. Então, se alguém quiser até compartilhar comigo, pode me chamar aí, que eu vou ficar muito feliz de saber, tá bom? Porque aí quer dizer que é exatamente isso, quer dizer que funciona mesmo. Então, gente, aqui tem uma pergunta, alguém tá falando alguma coisa aqui, vamos ver quem que é. Eu moro em Cuiabá, Mato Grosso, Kátia. Então, assim, é uma terrinha bem quente, tá? E assim, a gente até passou por uns dias aí bem fresquinho e tal. Então, a gente aproveita. Eu aproveito essas épocas até para ter mais flores, porque eu sei que elas vão gostar e vão se adaptar muito mais. Mas, de um modo geral, de uma maneira geral, aqui é muito quente. Então, o fato de eu conseguir fazer com que as minhas flores durem por mais tempo, o fato de eu conseguir fazer dessa prática de montagem de arranjos um hobby, mas um hobby prazeroso, porque, igual eu falo, mesmo tendo um hobby, a gente precisa pensar que a gente tem que ter alguns propósitos, né? E a pandemia trouxe muita coisa, muitos ensinamentos para todo mundo, principalmente para mim pessoalmente. E uma das coisas que a gente aprendeu, que eu aprendi, é que a gente precisa ter o nosso tempo. Todo mundo precisa ter o seu momento. Seja você buscando uma terapia, seja você buscando aí uma prática de esporte, né? E eu acho que a gente precisa ter esse momento para a gente pensar e cuidar disso daqui, não é? A pandemia veio e nos mostrou tanto a importância que a gente tem, a importância que quem conseguiu equilibrar a sua cabeça, a sua mente, os seus sentimentos, né? Viveram ou passaram por essa fase de uma maneira melhor. E eu sou uma prova viva de que essas práticas e essa descoberta, essa transformação da prática dos arranjos foi literalmente a minha terapia. Foi a minha maneira fácil e prática de eu me encontrar, não é? Então, acima de qualquer outros benefícios, seja financeiro, seja pessoal mesmo, né? Essa prática, ela veio para cuidar disso aqui e depois tudo é consequência, não é? Eu moro aí, mas estou na Romênia, olha só, não é? Interessante. Então, gente, quero mostrar aqui o que eu faria com essas espécies, tá? Lembrando, gente, que todos esses arranjos, quando eu faço aqui, quando eu busco aqui, eu faço na hora com vocês mesmo, eu crio aqui agora, na hora, sem muita expectativa. Não é expectativa, sem muitos treinos, tá? Eu seleciono as minhas espécies e eu trago aqui pra vocês, ligo online aqui, trago aqui pra vocês. Então a gente descobre juntas se vai dar certo, se não vai dar certo, tá? A verdade é que eu busco sempre essas flores que funcionam, as flores que vão dar a durabilidade que a gente sempre quer. Aqui, gente, outra coisa interessante da Dracena que eu falo pra vocês. Se você olhar pra ela assim, ó, você não dá nada pra ela, né? Mas ela é uma folhagem super estratégica, porque à medida que a gente solta, olha o tanto que ela enche. Olha o tanto que ela enche. Então, você já vê que eu já consigo economizar aqui. Aí, quando a gente fala de flor, que flor é caro, você pode pensar o seguinte, muitas vezes, você pensando nas espécies chaves para os seus arranjos,
você investe, ó, isso aqui não é caro, isso aqui é uma folhagem, muitas vezes você tem no seu jardim, não é? E aí quando você fala, mas flor é caro, talvez se você investir em uma espécie, duas espécies mais cara e ter outras estratégicas para proporcionar estrutura para os seus arranjos, você vai ter flores que durem por muito mais tempo. Não é? E aí aquele caro, né, vai valer a pena, não é? Até comida acaba, gente, a gente come a comida, um doce, por exemplo, às vezes a gente tá com vontade de comer doce, você come e acaba ele na mesma hora. O arranjo, você pode fazer com que ele dure por mais tempo, se você conseguir ter as espécies estratégicas, se você tiver todos esses pilares que eu sempre conto aqui pra vocês muito bem alinhados, você vai mandar bala da mesma forma com que eu consigo. Porque se eu consigo, você consegue também. E aí quando a gente pensa também em flores, nos arranjos, você pode também se questionar aí, talvez, porque eu passava muito por isso. Eu não tenho uma peça muito boa, um um vaso, né, bacana e tudo mais. Vocês vão olhar aí e reparar. Gente, eu uso muito cilindro. Eu adoro cilindro, aquário, vasos neutros. É como eu falo lá atrás, é o menos que é mais. Eu acho que eles não comprometem a decoração. Seja a sua, talvez, aquela mais chique. Se você não tiver um vaso que seja muito harmônico, o vidro sempre vai caber, ele sempre vai ser uma opção neutra e que não comprometa as suas decorações, tá? O que eu não gosto, tá? Eu não gosto, dependendo do espaço, é acrílico e plástico, porque muitas vezes ele tira a elegância das flores, tá? Mas de resto, gente, na minha época, quando eu comecei a fazer arranjo, eu comecei a desenvolver as práticas e tudo mais, eu falava assim, podia ter um vaso assim, um vaso assado. Depois eu comecei a me virar em casa com o que eu tinha, e aí eu descobri que qualquer cilindro, que é fácil encontrar em qualquer lugar também, não é difícil, né? Ele faz ele dá o resultado que a gente precisa, né? Então, se você às vezes pensar assim, mas eu não tenho vaso de vidro entra, sopeira, quem já viu uma live que eu fiz, tava frio aqui em Cuiabá, por incrível que pareça, e aí eu peguei e aproveitei a minha sopeira de um aparelho de jantar que eu tinha na minha casa, e aí eu usei ela como um vaso, não é? Jarra, por que não? A gente pegar uma jarra de vidro, aquela que a gente coloca suco no almoço, não é? A gente pega ela, coloca uma florzinha ali e já virou o seu vaso. Então, assim, não é desculpa. A gente pode, sim, transformar os nossos ambientes de uma maneira viva, né, como com as flores, sem ter uma peça valiosa, uma peça de murano, entendeu? Então, fica a dica aí para os vasos. A Carol tá falando aqui que adora jarra, sim, e eu acho super inusitado, não é? Eu acho que dá personalidade para os nossos ambientes, então eu super acho que vale tudo. Quando a gente e à medida que a gente vai praticando isso daqui, vocês percebem que vai aguçando a nossa criatividade. A gente começa a ter um olhar mais apurado. A gente treina o olhar, não é, Carol? A gente começa a treinar o olhar e a gente começa a ver oportunidades de fazer arranjos em lugares e peças super inusitadas, sabe? E é aí que fica bacana, e é aí que fica gostoso. Então, assim, não tem muita desculpa. É só fazer mesmo sem medo. Aqui, gente, o que eu vou fazer? O que eu estou olhando aqui pelas minhas quantidades? Eu não tenho muita coisa. Eu estou com duas espécies de folhagem. Eu tenho aqui algumas espécies de desidratado. Olha uma maneira legal, bacana e econômica, talvez, de você florir e deixar seu ambiente charmoso. Aqui eu vou colocar as minhas dracenas no fundo, bem no fundo do meu vaso, e eu vou usar uma técnica, um método, né? Na verdade é um método meu que eu criei, enfim, cada um tem um nome para dar para essas coisas, e da gente fazer os meus arranjos, os nossos arranjos, de uma maneira em bloco, né? Até na oficina eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O que seria isso, Muriel? É a gente não mesclar demais as nossas flores, a gente deixar elas mais segmentadas, cada espécie no seu quadrado, a gente não fazer um arranjo tridimensional, ou seja, aquele arranjo que tem todos os lados, tanto para frente, para o lado, não fazer assim. Então, todas as vezes que eu uso dracena, isso também é uma vantagem dela, além de eu ocupar espaço, eu não vou usar flores aqui para trás. Eu vou trazer todo o meu arranjo para frente, porque eu vou gastar menos quantidade e aí eu vou deixar o meu arranjo mais imponente, porque elas são grandes, tá bom? Então eu vou aproveitar aqui e vou colocar as minhas astromélias de uma maneira bloco, da maneira que eu falei para vocês aqui. Corto sempre na diagonal, tá? E vou medir a altura que eu quero que coloque, a altura que eu quero que as minhas astromélias fiquem. E eu estou posicionando elas de uma maneira
Eu adoro fazer o arranjo já no vaso, sabia? A gente já deixa eles já pronto, só enche a água. Aí vocês vão observar aqui uma coisa, eu estou deixando o vaso sem água, tá? Isso aí eu vejo muita discussão na internet aí sobre colocar água ou não, antes ou depois do arranjo pronto. E aí, a minha opção é, neste caso, sem água, tá? Quem participar quem participar da oficina vai saber por quê. Então eu vou deixar vocês curiosos para isso, tá bom? Estou fazendo este convite, eu espero vocês que gostam do meu trabalho, entrem lá. Vai ser um prazer, uma honra compartilhar com vocês tudo isso, tá? Aí, gente, olha lá. Essa minha dracena, ela tá bem espalafatosa, né? Ó, eu vou fazendo virada pra mim. Eu vou fazer ela virada pra mim. E aí, depois eu viro pra vocês verem, senão eu não vou conseguir ter visão, tá? Eu preciso olhar, tá? Alguém me perguntou como que faz pra se inscrever. Gente, pra se inscrever na oficina, somente clicando através do meu link da bio, eu já deixei tudo lá. Já deixei elas lá, um link lá, você clica nesse link e você vai ser direcionado para uma página. Nessa página você vai se inscrever, você vai colocar os seus dados, você vai, enfim, você vai deixar tudo o que precisa. Eu nem sei tudo que pede lá, mas enfim. E aí você já vai ser notificado quando a live começar, tá? Quando a oficina começar. Então é importante, se você é corrido igual eu, por exemplo, eu sempre preciso de alguém para me lembrar das coisas. E aí você entra para você participar e aí depois você vai ficar sabendo, tá bom? Então é pelo link, tá bom? Da bio, gente. Vai estar lá na minha bio. Gente, eu gosto do eucalipto também, por quê? Porque ele dá fluidez, tá? Eu já falei bastante sobre o eucalipto, né? Vocês veem bastante que eu uso nos meus arranjos. Eu vou colocar ele porque ele dá fluidez, ele deixa eu acho que ele deixa delicados os arranjos. Tem até um tamanho bem grandão aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou cortar na diagonal e eu vou deixar ele bem no centro, que ele vai fazer uma brincadeira de textura com o meu arranjo aqui. Eu gosto muito disso. A gente fazer por que a gente faz com que os arranjos se tornem mais modernos, né? Muitas vezes. Porque eles ficam soltos, porque a gente não compacta, né? Igual eu falei lá. Por que a gente tem a tendência de achar um arranjo, um arranjo tá cafona, o outro não tá? Porque muitas vezes eles seguem sempre o mesmo padrão. Eles são todos compactos, muito estruturados, redondos e simétricos. E na verdade o que a gente quer é o quê? Né? A gente quer fluidez, a gente quer leveza, a gente não quer mais nada muito travado, não é? Então é isso, e isso ajuda muito todos nós aqui, seja você profissional ou você que só deseja fazer isso como um hobby, isso ajuda até porque a gente começa a admirar o imperfeito. E tá tudo bem deles ficarem assimétricos, olha só, né? A tendência tá nos dando essa oportunidade. Tu já pensou se fosse possível você fazer arranjo simétrico? O que seria de mim, por exemplo, que adora um arranjo assimétrico, não é? Talvez eu não estaria nem vivendo tudo isso, eu não estaria nem participando, né, nem aqui nessa live. E então essa tendência pelo assimétrico, né, e pelas coisas mais orgânicas, nos permitem surgir novas aptidões, novos hobbies, novas pessoas que gostem, né, dessa prática de montagens de arranjos. E aqui que eu tô fazendo, ó, eu tô preenchendo esse espaço com as minhas astromélias. E se você reparar, eu estou deixando elas sempre num canto só, tá? Eu tô deixando elas, como eu disse ali, né? Eu monto elas e deixo elas de uma maneira que eu chamo aqui, eu nomeei elas aqui como bloco. Então eu tô tentando deixar elas todas mais ou menos no mesmo local. E eu vou cortando na altura que eu quero. Aí, ó, por exemplo, essa aqui ficou numa altura alta. Eu diminuo mais um pouquinho e volto. O arranjo, gente, ele é isso. Aqui, quando eu faço com vocês, eu demoro um pouco mais porque eu vou contando, eu vou falando, eu vou explicando. Mas isso aqui, gente, é questão de minutos, tá? Então, eu organizo minha agenda para eu poder fazer os meus arranjos, para que minha casa tenha esse tipo de arranjos. E é uma vez na semana, a não ser que eu queira mais um. E aí vai, e aí acabou. Tá? Então, aí ó, aqui desse lado eu coloquei essa florzinha aqui, que eu sou apaixonada por ela, essa branquinha, eu deixei ela só desse lado,
Porque eu acredito muito nessa seguinte frase. Talvez você queira anotar aí, para você nunca esquecer. Vocês precisam... E eu aprendi depois que eu comecei testando também, tá, gente? É sempre assim. A gente precisa testar, olhar e a gente vê a gente vê o que funciona. E eu percebi que quando a gente concentra, a gente valoriza. Então, por exemplo, aqui, por isso que surgiu essa questão das minhas montagens de arranjos no estilo bloco. Porque eu concentro cada espécie em cada local do meu arranjo e eu valorizo cada uma delas. Porque quando a gente deixa de uma maneira muito homogênea, muito espalhada, a gente acaba não enxergando a beleza de cada uma delas, entendeu? Então aqui, por exemplo, eu tô fazendo bem exatamente isso que eu tô te falando. Ó, um lado ela tá ficando mais astromélia, eu deixei a outra só com a cravinha, tá? Alguém tá me perguntando o que seria essa cor de rosa. Gente, essa aqui é a astromélia, tá? É uma florzinha muito mara. Ela é um estilo, ó como que ela é, uma haste e tem várias, né? Várias espécies de várias flores em uma única haste, né? Então, olha só, o tanto que ela enche um arranjo, fora que ela tem uma durabilidade perfeita. Ela é muito boa, tá? Porque a gente mora aqui em Cuiabá, quente, e ela manda bala. Ela manda bala. Olha meu linguajar. Ela vai bem, tá? Ela dura. E quando eu falo dura, aqui pra mim, eu tô querendo dizer dura em torno de 7 a 10 dias, tá? Aí daqui um tempo eu não espero muito mais dela. Pode ser que o clima seja bom, aí ele vai um pouquinho mais, mas eu não espero muito mais não, tá? Aí o equilíbrio eu faço como? Eu equilibro com as outras espécies que vai estar contemplando esse arranjo, não é? Então, é um arranjo que vai ter durabilidade? Vai, mas cada um com as suas transformações. A gente sabe o limite de cada uma delas. Tá? Aí, por exemplo, se eu pegar uma orquídea como essa aqui, ó. Essa aqui é até uma mini orquídea, ela não é Phalaenopsis. Se eu pego uma como essa aqui, com certeza ela vai 20 dias dentro da água, não é? Então, assim, será que ela é cara? Se ela ficar 20 dias na minha casa, 30 dias na minha casa, eu já não acho caro, porque os benefícios que ela vai trazer pra mim e para o meu ambiente já vai valer, não é? Porque muitas vezes a gente tá buscando preço e reclamando, mas a gente tem que perceber o que a gente está fazendo para que a gente... quais são as nossas escolhas, não é? Então, ó, a orquídea, ela é mais molinha, ela tem uma tendência a cair, né? Então, por que eu deixo ela por último? Porque eu posso apoiar ela em outras espécies para que ela fique mais em pezinha. Eu já vou mostrar aí para vocês, para que vocês enxerguem o que eu tô fazendo. Eu vou colocar mais uma dela aqui. Aí, ó. Vê se dá pra ver, gente. Aí eu vou colocar mais uma dela aqui. Ela tem um tonzinho, eu não sei se dá pra vocês verem, mas ela tem um tonzinho. E eu vou virar ela um pouquinho pra cima, gente, ó. E ela mesmo se prende nas astromélias, ó. Dá pra ver? E aí, deixa eu olhar ele. E aí, eu acho que eu vou pôr mais uma bem aqui, só pra ela compor. Tem uma coisa que eu adoro pra colocar nos vasos. Ó, olha lá. Aqui a gente já colocou astromélias, orquídeas, cravinhas. Olha isso aqui, gente. Quem conhece? Isso aqui é uma semente. Vê se vocês conseguem enxergar aqui. Eu tô com 2 hastes aqui de semente. Eu vou pegar essa, ó, porque ela tá bem caidinha. E eu vou colocar ela, cortei um pouquinho a haste dela. E eu vou colocar ela neste cantinho aqui. Eu vou falar pra vocês por que eu vou pôr ela aqui. Porque que eu gosto quando tem florzinhas, plantinhas, que faz um caimento. Vou pôr a outra aqui também. Tá dando pra enxergar aí, né? Tá dando pra enxergar, né, gente? Ó. Existem várias técnicas pra fazer arranjo, gente. Essa que eu tô fazendo é a técnica da haste cruzada. A famosa haste cruzada. Talvez você nem saiba o que é isso, mas você deve ter... Os seus arranjos devem ser feitos dessa maneira. Como o próprio nome diz, tá? Então, gente, olha lá. Eu fiz um cacho aqui.
com semente de legustro para compor esse arranjo. Ó como ele fica vistoso, ó como ele fica chique, né? Elegante. Essas espécies aqui são as espécies premiums, então, na verdade não é nem prêmios, tá? Vou me corrigir aqui. Essas espécies, elas são as espécies top 10 da minha lista de espécies que eu aprovo, que eu falo que funciona. Eu poderia colocar várias, eu poderia enriquecer esse arranjo de uma maneira assim, enorme, colocando talvez outras orquídeas e tudo mais, mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente não precisa carregar, nós não precisamos colocar muita coisa, porque o menos é mais, não é? E assim, no final das contas, eu quero que dure. E quando a gente tem muitas espécies juntas umas com as outras, pode ser que a própria atrito das hastes entre uma e outra gere uma possível bactéria, uma possível desidratação dessas espécies, entendeu? Então, assim, eu sou super a favor da gente colocar o suficiente pra gente deixar um ambiente super agradável e transformador. E se de repente a gente quiser fazer novas composições, a gente pode ir fazendo variações, coloca em outro vaso, entendeu? Eu acho que fica super bacana aqui, ó, a gente complementar, se fosse o caso aqui. Vou pegar só essa folhagem aqui, só pra vocês verem, tá? Eu tenho um vasinho, deixa eu ver se eu tenho um menor. Não, mas aqui, ó, eu poderia facilmente complementar esse arranjo só com o restinho de folhagens que tem aqui, que sobrou. Sempre limpando as hastes, tá, gente? Lá na oficina eu vou falar muito sobre isso, porque muito mais importante do que a gente trocar as águas, tá? É a questão dessas espécies, tá bom? Deixa eu colocar elas aqui, ó. Olha lá. Olha que charme que fica. A gente fazer uma composição. Ó, acabou que eu acho que não vai haver necessidade de eu usar o meu desidratado. Mas eu quero mostrar pra vocês como que fica, por exemplo, se a gente, com o restinho que sobra das nossas hastes, com o restinho que a gente que tiver, a gente não joga fora. Na verdade, nunca joga fora, né, gente? É um pecado fazer isso. Mas a gente pode pegar um copinho, a gente pode pegar um outro... Vou até subir aqui, ó. A gente pode pegar um outro vaso, sabe? E compor em outro ambiente, ó. Vou mostrar mais perto aqui. O que eu fiz, ó? Ah, daí, o que eu quis dizer aqui com essa semente que eu acho um charme? Você tá vendo como que ela cai? Você tá vendo como que ela deixa, ela até diminui um pouco essa altura desse cilindro? Então essa caída aqui, ela faz toda a diferença. Porque ela diminui, assim, ela deixa mais harmônico esse vaso, ele não fica tão compridão. Ela cai um pouquinho na metade do vaso aqui, ó, e ela tira essa sensação de arranjos muito grande, não é? Então... Agora, no final, que eu terminei, que meu arranjo está montado do jeito que eu quero, eu pego aqui, ó, uma jardineirinha, não sei qual que é o nome disso aqui. Eu abro um espacinho aqui atrás, um regadorzinho, ó, e eu encho o meu vaso. Eu gosto de colocar um pouquinho mais da metade, tá, gente? Pra ser o suficiente para que a gente consiga tampar todas as hastes. Às vezes tem hastes que ficam mais curtinhas, né? Então o importante é só a gente acompanhar isso. Mas aqui, ó, esse é o nosso arranjo de sábado. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham pego essas dicas. Mas eu espero todos vocês na segunda-feira, na minha oficina, para que a gente converse muito mais do que isso, para que eu possa explicar e montar um arranjo bem lindo com vocês. Então não perca, dia 27, segunda-feira, gente, às 21 horas, tem que fazer o cadastro, tá? Tem que clicar neste link da minha bio ali, então vocês entre lá, porque não vai ficar disponível e vai ser um evento fechado, tá bom? Então eu conto com todos vocês, um grande beijo, obrigada e uma boa tarde. Aqui, ó, mais uma vez o arranjo. Um beijo. A pessoa